Fala pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos finalizando aqui a nossa série de mensagens sobre a Páscoa, né? E eu estou aqui para trazer uma mensagem para você sobre esse assunto, finalizando, né, o nosso tema. Muito importante que os outros professores trouxeram, todos agora sabem o simbolismo, o significado da Páscoa, mas a gente precisa falar um pouquinho também, né, do contraste que está tendo atualmente. Então, você sabe, né, a Páscoa, ela representa ali o sacrifício de Cristo por nós. Mas hoje nós temos o mundo trazendo para nós o quê? Chocolate, coelho, ovos coloridos, né? E nós temos que trazer Jesus ao centro. Então eu queria que você, nesse momento, refletisse sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Que você pudesse fazer um paralelo entre esses contrastes em que a Bíblia diz e o que a sociedade quer nos trazer. Eu não estou aqui para dizer o que está certo, o que está errado. Eu estou aqui para dizer que Cristo tem que ser o centro da celebração, tá bom? Então hoje nós temos o quê? Na Páscoa celebrada nós temos chocolates, nós temos presentes, nós temos almoço em família, nós temos ovos de Páscoa e tantas outras formas ali de apresentação de chocolates, de coelhos, né? Tudo para poder simbolizar uma festividade. Mas eu quero te perguntar, você já parou para pensar no significado da palavra Páscoa? Porque Páscoa em hebraico quer dizer passagem por cima, ou passar por cima, ou somente passagem. Então, nós precisamos entender lá do livro do Êxodo, no capítulo 12, eu vou ler para vocês o versículo 3. E digam toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. E agora eu vou lá no versículo 7. Passa então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. E aí eu vou depois para o versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Então nós precisamos entender o simbolismo da Páscoa original, né? Ela foi celebrada no momento em que o povo escravizado estava sendo liberto, porque a partir deste momento o povo começa a sua saída lá do Egito rumo à terra prometida. Mas isso, muito mais do que uma libertação daquele povo naquela época, aponta para Jesus. Então nós precisamos entender que o significado da Páscoa, ele aponta para Jesus. Mas, então por que a gente fala de ovo de Páscoa? Por que temos, né, tantos símbolos, né, tanto comércio envolvido? Porque isso foi sendo acrescentado à celebração original. Você vai verificar ali o coelho, ele representa uma fertilidade em diversas culturas, e os ovos representam vida em diversas culturas. Então, foram sendo acrescentados. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que esses símbolos têm a ver com o sacrifício de um cordeiro? Com a libertação de um povo, né? Então, na Bíblia, o principal símbolo da Páscoa é o cordeiro. E nós vamos ver isso também lá em 1 Coríntios 5 e 7. Na parte B do versículo vai dizer: Cristo é o nosso cordeiro pascal, que foi sacrificado por nós. Ou seja, Jesus Cristo é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele morreu por nós para que a morte passasse por cima das nossas vidas. E a morte eterna que nós estamos falando aqui, para que nós tivéssemos a possibilidade de termos o perdão dos nossos pecados. O sacrifício de Cristo, ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então, eu não estou querendo dizer para você que você tem que abandonar todas as tradições que você tem de costume na Páscoa. Eu não vim aqui para poder dizer o que é certo, o que é errado. Mas eu vim para te dizer que você não pode trocar o essencial por algo superficial. O essencial é Cristo. O essencial é o sentido da Páscoa. O superficial é todo o resto. Então nós não podemos, de forma alguma, celebrar a Páscoa sem ter Jesus no centro. É como se você fosse fazer uma festa de aniversário e não ter aniversariante. É como se você fosse comemorar e o centro da comemoração não estivesse presente. Então entenda, é muito importante nós celebrarmos em família. Mas é mais importante ainda, nós não esquecermos o porquê celebramos. A verdadeira Páscoa aponta para a cruz. João 1:29 nos diz: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sempre que nós vemos aqui, o Cordeiro aponta para Cristo. Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado por nós, mas ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou. E é isso que nós celebramos. A vida que ele nos deu.
a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o inferno. Talvez você possa conhecer essa história, mas você nunca experimentou. E hoje Jesus Cristo continua te oferecendo liberdade. Liberdade do pecado, para que você possa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e ter vida em abundância. A cruz, ela não é uma história. A cruz, ela é a salvação. Cristo morreu na cruz para nos dar salvação. Então, quando nós vamos falar da cruz, com Cristo sendo crucificado, foi por esse motivo. Então, quando Cristo foi para a cruz, foi por um propósito. E o propósito foi o seu grande amor por nós. A palavra de Deus, ela nos diz em João 3,16, porque Deus amou tanto ao mundo, que deu seu Filho unigênito. É interessante que nós vemos que Deus primeiro amou, para depois dar. Muitas das vezes, nós damos esperando ser amados. Já parou para pensar nisso? Que Deus primeiro tanto amou, e Ele deu, sem esperar nada em troca. Muitas vezes nós somos, inclusive, desleais com esse sacrifício. Nós vemos em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós temos que crer em Cristo para que nós possamos ter vida. E é muito interessante que nós vemos que o povo foi liberto do Egito. E hoje eu quero te fazer um convite para que você também seja liberto do seu pecado. Para que você possa fazer uma autoanálise e entender que o sacrifício de Cristo foi por você também. Ah, mas você não pediu para Ele morrer por você, mas Ele te amou tanto que Ele não esperou nada em troca de você. Ele simplesmente se colocou na posição de cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então, nessa Páscoa, eu quero te convidar, já passando para o final desse curto vídeo, eu quero te convidar a você ir além do chocolate da tradição. Eu quero te convidar a você ir além de um coelho, de ovos, de símbolos de fertilidade, de símbolos de vida. Mas eu quero te convidar a colocar Jesus no centro. Quando você desligar esse vídeo, eu te convido a fazer uma oração sincera. Uma oração na qual você declara que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e que você reconhece que você é um pecador, que sem Ele você não conseguirá ter vida eterna com Ele. Que esse sacrifício é o único meio capaz de te libertar do pecado. Eu quero te convidar a fazer essa oração. E se você tiver alguma dificuldade, você pode procurar toda a equipe da nossa Escola Bíblica Dominical, toda a equipe da nossa igreja. Nós estamos aqui para caminhar com você. E que você tenha uma celebração de Páscoa com o verdadeiro Jesus no centro. Que não seja um ovo, que não seja um coelho, mas que seja Jesus Cristo, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Fique com Deus.